Vamos lá, gente, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Peço que vocês se acomodem, porque o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre 10 argumentos que podemos mostrar, que podemos argumentar sobre a existência de Deus. Vivemos em um mundo, atualmente, onde as pessoas acham que Deus não é mais necessário. Muitas pessoas hoje tornaram-se ateus e afirmam que Deus não existe. Mas nesse vídeo em específico, eu quero argumentar com vocês e eu quero propor 10 argumentos que vai mostrar que Deus é um ser necessário, ou seja, Deus ele precisa existir para que a nossa realidade, a qual nós conhecemos, ela possa fazer sentido. E claro, se você que está me assistindo gosta de assuntos como esse, sobre teologia, filosofia e cristianismo, já me segue e deixa o seu like para ajudar. Mas vamos lá, será que realmente a crença em Deus é algo que podemos mostrar de uma forma lógica, de uma forma plausível? E é claro que sim. Mesmo nos dias de hoje, a existência de Deus é algo que precisamos e que fundamenta a realidade. Então vamos lá. Eu vou dividir aqui esses argumentos para vocês em blocos temáticos, tá bom, gente? E o primeiro bloco temático, nós vamos estar falando sobre o contexto geral de argumentos sobre a existência de Deus baseado na ciência e na filosofia. Então, dentro desse bloco temático, nós vamos abordar o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento da existência em si. Depois, nós vamos para o bloco temático da razão e da consciência. E nesse bloco, eu vou falar sobre o argumento moral, sobre o argumento da consciência e sobre o argumento da racionalidade. Logo após, nós vamos para o bloco temático da experiência e da história. Argumentos que têm um fundamento na experiência e na história. E aqui eu vou abordar o argumento do desejo do transcendente, o argumento do testemunho e da ressurreição e o argumento da experiência religiosa. Então tem muita coisa para a gente ver hoje nesse vídeo, e se você realmente está disposto a entender como a existência de Deus ela pode ser comprovada, ela pode ser argumentada, fica aqui nesse vídeo que depois que você assistir esse vídeo, com certeza a sua mentalidade será outra em relação a Deus. Vamos começar. E o primeiro argumento que nós vamos abordar é o argumento cosmológico, a causa primeira. E é basicamente assim, tudo que começa a existir precisa de uma causa. O universo, ele começou a existir. Portanto, o universo, ele precisa de uma causa. Sabemos através da ciência que o universo ele começou a existir há 13,8 bilhões de anos atrás, com a expansão do Big Bang. Antes dessa teoria do Big Bang, os filósofos mais antigos, eles acreditavam que o universo ele era eterno. E isso era um problema porque se nós vemos que o universo, as estrelas, os planetas, as galáxias, se essas coisas não possuem um criador, então não precisamos de Deus. Mas com a ciência moderna que se desenvolveu, nós conseguimos datar um período do início do tempo, do espaço e da matéria. Em outras palavras, tudo o que nós vemos hoje no universo teve um início. Neste caso, a gente entra no argumento da razão suficiente, um argumento lógico dedutivo, que mostra o quê? Se todas as coisas elas existem e elas não são eternas, então de onde elas vieram? E por isso que eu digo, tudo que começa a existir precisa de uma causa. Não existe nada que existe que não tenha uma causa. Você está aí porque seu pai e sua mãe o causaram. Eu tenho livros aqui atrás, eu tenho quadros, mas todas essas coisas só está aqui porque eu coloquei. Para tudo no universo que nós conseguimos observar e visualizar, é necessário, antes da coisa, a causa da coisa. Por isso que eu digo, tudo que existe tem uma causa. O universo ele existe. E qual é a causa do universo? Quem foi que deu o primeiro ponto de partida para que o universo ele começasse? E aí a gente começa a argumentar. Quem deu origem ao universo, ele precisa ser imaterial, porque ele está antes da matéria. Ele precisa ser atemporal, porque o tempo só começou a partir do Big Bang. Então, antes disso, não existia tempo, não existia espaço e não existia matéria. Quem deu o ponto de partida para que o universo ele começasse, ele precisa ser um ser espiritual e um ser pessoal. O universo ele existe porque esse ser, ele quis que o universo existe. E esse ser que deu origem a tudo só pode ser Deus. Primeiro argumento é o argumento da causa eficiente, ou também conhecido como argumento cosmológico.
O segundo argumento é o argumento teleológico, ou também conhecido como argumento do ajuste fino do universo. E como esse argumento ele acontece? Depois da causa do universo, nós podemos também observar que o universo ele possui leis que o regulamentam. O universo ele não é um universo desordenado. Muito pelo contrário, quando nós vamos analisar profundamente o universo, por exemplo, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, a velocidade da luz. Então, todas as leis que regem o universo, elas são milimetricamente detalhadas para que a vida ela possa ser possível. O nível de oxigênio, por exemplo, da atmosfera da Terra é um nível milimetricamente bem detalhado para que nós, seres humanos, pudéssemos sobreviver. O nível do distanciamento do Sol para a Terra é um nível onde a condição da vida ela seja possível. Todos os órgãos dentro do corpo humano, eles funcionam de uma forma muito sincronizada. O coração, as veias, o sangue, o DNA, tudo isso possui um nível de informação muito grande. Mas o que é que isso tem a ver com Deus? Perceba, informação e inteligência não pode, de nenhuma forma, vir do acaso. Quando nós tiramos Deus de possibilidade, o que nos resta é simplesmente o acaso. Ora, o universo ele existe por acaso. Só que quando nós vamos analisar a rigidez de leis que o universo ele segue para que a vida ela aconteça, e daí nós podemos chegar numa conclusão. Ora, informação não pode vir da não inteligência, porque se Deus não existe, tudo que resta são processos cegos, espontâneos que aconteceu de repente por um acaso do nada. Mas as coisas desordenadas não podem gerar ordem. Quando nós olhamos o universo e todas as coisas que existem, nós conseguimos observar a ordem. Nós vemos que as coisas elas são ordenadas. Logo, um ser super inteligente criou todas as coisas de forma que a vida ela fosse possível. E esse ser super inteligente só pode ser Deus. Então, nós entramos no terceiro argumento, onde vai falar justamente sobre a origem da vida. E como exemplo, que eu já estava falando no outro argumento, só que nesse argumento eu vou falar de forma mais profunda e específica sobre o DNA e a sua linguagem. O DNA, gente, ele é uma espécie de código biológico que mostra o nível de informação que existe dentro do corpo humano, que é muito semelhante ao que eu estava falando do argumento do ajuste fino do universo. A questão é que códigos genéticos que existem dentro de todos os seres humanos, eles não podem vir de forma aleatória, como os próprios ateus acreditam. Do mesmo jeito que um software precisa de um programador devido ao nível de informação que um software possui, a vida, ela também precisa de um autor. E esse autor só pode ser Deus. Nosso quarto argumento vai falar sobre o argumento moral. Todos nós sabemos que existem certos valores que são objetivos e não subjetivos. Por exemplo, matar uma pessoa inocente é errado, independente da cultura, do lugar ou do país que você esteja. Logo, isso é uma verdade, é uma moral universal. Por quê? Porque ela não é subjetiva a ponto de valer simplesmente para uma pessoa. Não. Matar uma pessoa inocente sem motivos é uma verdade universal que vale para todos os seres humanos. Então, dentro de cada um de nós, existe um senso do que é aquilo que eu posso fazer certo e aquilo do que eu posso fazer que é errado. Então, podemos observar que, na realidade, existe uma lei moral. Ora, se a lei moral ela existe e ela é universal, o criador da lei moral também precisa existir. A lei moral não pode vir do próprio ser humano, porque o ser humano ele é subjetivo. E eu já expliquei para vocês que essa lei moral ela é universal e não subjetiva. Logo, a lei moral ela é uma lei que precisa de um legislador da lei. E o legislador da lei moral, válida para todos os seres humanos, é Deus. Deus é o criador da lei moral. Nosso próximo argumento vai falar sobre o argumento da consciência, a experiência do ser. É bem verdade que a psicologia pode estudar o cérebro, mas a consciência ela vai além da matéria. E aí, como nós podemos explicar o fato de que os seres humanos eles podem ter experiências subjetivas? Nós estamos constantemente sentindo, pensando. Esse argumento é bem perspicaz porque ele mostra que a matéria por si só, ela não pode explicar a mente consciente humana. O consciente humano, a cognição humana, ela não pode ser palpável. Tudo bem que existe um cérebro,
mas você não consegue tocar na consciência humana. A consciência humana é uma área do ser humano que é uma área imaterial e que não é material. E isso aponta diretamente para uma realidade espiritual. Se nós, seres humanos, também somos constituídos de uma parte espiritual que transcende a matéria, o mundo espiritual, ele é possível. Então, na realidade, nós podemos observar que o mundo ele vai além simplesmente da biologia. Ele abre portas para a existência de um ser espiritual. E o ser espiritual que criou a nossa consciência só pode ser Deus. Nosso próximo argumento é falar sobre o argumento da racionalidade. O fato de confiar na mente humana. Se a nossa mente é simplesmente fruto do acaso, como os materialistas e os ateus afirmam, e é simplesmente causa de processos cegos evolutivos, então por que nós deveríamos confiar na nossa própria razão? Mas se nós acreditamos na nossa própria razão, então logo nós podemos de fato atestar que ela é confiável. E isso faz muito mais sentido quando nós acreditamos que um ser superior a nós, racional, nos deu a capacidade de pensar. Do contrário, ninguém seria capaz de acreditar que seria confiável acreditar que a nossa mente veio de processos cegos espontâneos simplesmente da evolução. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que a evolução explica como os seres humanos conseguem sobreviver, mas a evolução não dá nenhuma base para a verdade absoluta. Isso só pode ser possível se nós pensarmos num ser racional que nos deu a nossa capacidade de ser racional. E o nosso próximo argumento vai falar sobre o argumento do desejo por transcendência. Todas as culturas, em todas as épocas, se vocês forem parar para estudar, sempre estiveram buscando algo além do material. O divino, o transcendente, um ser que está além de toda a existência dos seres humanos. Isso é como uma fome espiritual que surge dentro de todos os seres humanos. Ora, se nós sentimos sede, existe a água para saciar. Se nós sentimos fome, existe a comida para saciar também. E o desejo humano por um ser transcendente, por Deus, é um forte sinal de que Deus existe e de que ele nos criou com um senso de querer buscar o divino. Nosso próximo argumento vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui eu vou adentrar mais profundamente na perspectiva do cristianismo, certo? E é interessante falar sobre o cristianismo porque ele não começa com uma simples ideia. Mas existem fatos históricos, não só bíblicos, que falam sobre Jesus como sendo Deus. A ressurreição de Jesus há fortes evidências. O túmulo vazio, os discípulos viram Jesus depois de ser ressuscitado. No início da igreja primitiva, milhões de cristãos preferiram morrer e não negar a ressurreição de Cristo. Isso não pode ser explicado simplesmente por uma mera alucinação. Não. Ninguém morreria por uma mentira. Os cristãos eles preferiram morrer sendo perseguidos, mas não negaram Cristo, porque eles sabiam que Cristo ele era o verdadeiro Deus e que ele havia ressuscitado. Nosso próximo argumento é falar sobre a experiência religiosa universal. Bilhões de pessoas no mundo relatam ter uma experiência espiritual. Uma experiência com Deus ao longo da sua história. Orações respondidas, milagres que aconteceram, pessoas que foram visivelmente transformadas por ter um encontro verdadeiro com Deus. Claro que uma pessoa cética pode explicar isso simplesmente falando que aconteceu apenas ilusões. Mas o peso desses testemunhos universais que transcendem os países e as culturas aponta para uma realidade verdadeira, uma realidade onde Deus de fato ele existe e ele transforma a vida das pessoas. E o nosso último argumento para fechar é o argumento da contingência ou o argumento da existência em si. E esse argumento ele é bem redundante quando nós fazemos essa pergunta. Por que existe algo em vez do nada? Por que não existe o nada? Ora, por que existe algo? Por que eu existo? Por que você existe? Por que as coisas existem? Poderia simplesmente não haver ninguém, nada, nem existência. Poderia não haver nada. Mas por que existe algo? É mais racional pensar que se existe algo, é porque alguém quis que a realidade ela existisse. É por isso que existe algo. E esse alguém é justamente Deus. Quando nós olhamos para todo o universo, nós observamos que o universo ele é contingente. O que é ser contingente? Contingente é uma coisa que existe, mas poderia não existir. O universo ele existe, mas poderia não existir.
Nós existimos, mas poderíamos não existir, poderíamos não estar aqui. Mas se a gente for parar para pensar, uma coisa depende da outra para existir. Mas se a gente for pensar nisso a longo prazo, voltando no passado, a gente ia ver uma causa gerando outra, outra coisa gerando outra, e isso chegaria ao infinito. E pensar dessa forma é um absurdo. Deus é o ser necessário que, pela sua vontade, criou todas as coisas, e todas as coisas estão em Deus. Deus, ele é a própria existência. Existimos, estamos aqui porque Deus quis, Deus é o ser necessário que garante toda a existência. E assim nós fechamos essa série de argumentos, né, que pode de fato nos levar diretamente para Deus. Perceba, em nenhum momento eu estou utilizando a Bíblia ou dogmas religiosos. Estou mostrando para vocês que utilizando o próprio raciocínio, a filosofia, a reflexão, nós podemos de fato ter um encontro com Deus de uma forma racional. A fé e a razão, elas não se anulam. A fé e a razão são duas coisas que estão juntas. Negar a existência de Deus é negar princípios básicos da própria realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixem no comentário de vocês que eu quero muito saber, tá bom? E eu agradeço aqui vocês.